Fala galera, bem-vindo ao canal Devocional com Deus. Eu sou o pastor Gabriel Serafim, quero ser uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Hoje eu quero partilhar com você um texto que está lá no livro de Atos, capítulo 5, do verso 29 ao 32. Eu tenho certeza de que Deus vai ministrar coisas sobrenaturais nas nossas vidas, ao meu e ao seu coração. Mas, se eu posso dar um tema ou um título a esse devocional de hoje, eu diria que seria a importância que nós temos de obedecer. A importância que existe em obedecer. Então, o tema seria esse, a importância de obedecer. E nesse sentido, Deus vai ministrar coisas profundas ao meu e ao seu coração. Antes de entrarmos no texto, eu quero falar com você. Eu preciso muito da sua ajuda, porque quando você ajuda o canal, dá o like, compartilha, isso faz com que o YouTube veja que há relevância nos nossos conteúdos e outras pessoas serão abençoadas, como eu e você. Então nos ajude, eu dependo só de você, eu preciso de você. Eu preciso confiar em Deus em primeiro lugar, é claro, mas confiar que você vai ser a ferramenta que Deus vai usar para abençoar outras vidas. Não deixe de fazer isso. Compartilhe, siga no meu canal aí, ative o sininho para você não perder nada e faça a sua parte. Agora vamos ao texto? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Olha que coisa interessante o texto de Atos. Aqui Pedro e os apóstolos estão dizendo algumas coisas. E a primeira coisa que me chama a atenção é a palavra obedecer, obediência, que está ali em dois termos, em dois tempos, né? Dentro desse texto. Então, no primeiro versículo em que nós lemos e no último versículo que nós lemos. O primeiro é a importância que ele dá em obedecer. E aí ele diz, obedecer a Deus está acima de todas as coisas. Nós devemos obedecer a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Obedecer à vontade de Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E aí ele faz até um comparativo, dizendo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, em primeiro lugar, sempre a voz de Deus. A importância de obedecer, nesse sentido aqui, me faz ver lá no último versículo, que quando nós obedecemos, o Espírito Santo de Deus é disponível a nós. Ele se eu posso dizer, ele vai ao seu encontro, ele vai lhe ajudar quando você obedece, quando você faz aquilo que é da vontade de Deus. E o contraponto, ou o contrário disso, também é verdadeiro. Quando nós não obedecemos, o Espírito Santo de Deus fica, de alguma forma, suspenso de nos ajudar. Parece algo ruim, parece algo de verdade até esquisito, mas o Espírito Santo de Deus, ele não pode se contaminar com coisas erradas, porque ele é santo. E quando nós desobedecemos, nós trazemos maldições. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Maldições à sua vida. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23, aquele episódio que muitos conhecem aí, que Saul, ele dá sacrifício antes da batalha e ele não tinha autoridade para isso. E aí Samuel diz para ele que é melhor obedecer do que próprio sacrificar. Ou seja, é melhor esperar aquilo que deve ser esperado, é melhor ouvir a voz de Deus do que propriamente cultuar ou sacrificar.
Então, obedecer está em primeiro plano, ali naquele texto também. Só que naquele texto, no verso 23, vai dizer que a desobediência, ou o fato de desobedecer, a rebelião que ele chama, né? A desobediência, ela é pior do que o pecado de feitiçaria. Ou seja, quando desobedecemos, nós geramos uma condição absurda na nossa vida para o agir de coisas erradas. A desobediência abre uma porta gigante para o pecado. E aí onde há o pecado, apesar do Espírito Santo de Deus, ele te orientar, ele tentar te convencer a retornar, ele tentar te convencer a ser restaurado, ele não estará disponível à ação dele se você não tomar a sua parte em consertar. Olha que coisa esquisita, coisa estranha de nós até mesmo estarmos falando, mas é verdade. A desobediência é um pecado. A desobediência é algo que gera em nós um distanciamento. E a palavra diz que o pecado traz sim um distanciamento de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai sempre nos orientar quando estamos desobedecendo. Por isso, atente-se à voz de Deus para obedecer à voz de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus quer estar disponível a te ajudar a fazer as coisas ao seu favor a todo tempo. O Espírito Santo de Deus quer te levar a patamares maiores e melhores, mas a desobediência pode gerar problemas muito graves na nossa vida. No verso 23 de 1 Samuel, capítulo 15, ele vai falar sobre o pecado de rebelião, né, ou desobediência. Ele é pior do que o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como uma iniquidade e idolatria. E o que é porfiar? Porfiar tem por tradução dois aspectos. Primeiro, o aspecto de competição, de disputa, e o segundo de discutir mesmo, de discutir de maneira assintosa, de maneira grave, né? Então, o que ele está querendo dizer isso? Que quando há desobediência e quando há também uma discussão, uma discordância no obedecer, ou uma discordância no que se deve fazer ou no que se deve obedecer, você gera iniquidade. Pega o termo porfiar e veja se a tradução não é essa. Depois bota aí, pode botar até no Google, deve aparecer. Se a tradução não é essa. De discussão e disputa. Então ele diz que no fato de quando nós... Olha onde que Deus quer levar a gente. No fato de quando nós recebemos algo de Deus e discutimos ou disputamos se vamos ou não obedecer, você está gerando em você um pecado. Está, na verdade, não estou dizendo que propriamente concebido o pecado, mas está abrindo a porta para iniquidade. Não estou aqui dizendo que tudo na vida você não deve discutir, ou você não deve dar o seu ponto de vista. Mas quando é Deus que está falando, não se discute, obedece. Porque quando você obedece, você tem o Espírito Santo de Deus ao seu favor. Você tem o Espírito Santo de Deus agindo ao seu favor. E aí se faz sentido, sim, o texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque independente do acontecido, independente do que está ocorrendo, se você está em obediência a Deus, o Espírito Santo de Deus vai se mover ao seu favor. Mas quando você está em desobediência a Deus, o Espírito Santo de Deus só pode se mover ao conserto da sua vida. É assim em toda a trajetória da Bíblia. Veja se não é. Quando o povo de Deus obedece a Deus,
Deus está sempre agindo a favor dele. Quando o povo se desvia, Deus está sempre buscando a eles o conserto. Mas eles ficaram presos, mas eles ficaram escravos. Por que Deus não agiu naquele momento a favor deles? Porque havia ali pecado de desobediência. Porque ali havia um desvio do centro da vontade de Deus. Por isso, o tema deste dia é a importância de obedecer. Porque quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós não obedecemos aquilo que Deus determinou sobre a nossa vida, nós ficamos sozinhos. Olha que coisa pesada. Sozinhos em nossas decisões. Sozinhos em nossa caminhada. Nós possivelmente cometeremos outros e outros pecados. Porque, como diz a Bíblia, um abismo puxa outro abismo, chama outro abismo. Por isso, obedecer é tão importante. Quando o Espírito Santo de Deus ministrar algo ao seu coração, não questione, obedeça. Mas, pastor, eu não tenho perfil para isso que Deus me chamou. Não questione, obedeça. Mas, pastor, eu não tenho capacidade, eu nunca quis isso. Não questione, obedeça. Porque quando você obedecer, Deus vai te mostrar de verdade. Porque aí o Espírito Santo vai estar trabalhando ao seu favor. Vai estar sendo liberado a você. Dê depois uma lida no texto, no verso 32 do capítulo 5 de Atos, e vê só se esse Espírito que foi liberado àqueles que obedecem, como esse Espírito que é liberado àqueles que obedecem, ele pode sim agir na minha e na sua vida. E quando o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado, nos guiando nos nossos caminhos, nas nossas decisões, você não tem a opção de errar. Nós erramos porque muitas vezes nos desviamos da vontade de Deus, do obedecer à vontade de Deus. E tantas coisas Deus tem ministrado a você, meu querido, até mesmo dentro desse canal, até mesmo nos seus cultos, no seu dia a dia, nos seus momentos de leitura da palavra. Quantas coisas Deus revelou ao seu coração, mas você achou que não era para você. Mas você achou, essa mensagem não é para mim. Se não fosse para você, você não estaria lá. Deus não levaria você àquela situação. Porque tudo que acontece tem a permissão de Deus. E tudo acontece por causa da vontade de Deus. E aí eu entendo sim que pela permissão de Deus, se você está naquele lugar recebendo aquela palavra, ela é para você. Pastor, mas hoje nada do que foi pregado naquele dia, nada do que foi pregado, eu estava vivendo. Mas guarde e obedeça. Porque se Deus está falando, é porque era para você. Talvez algo vai acontecer amanhã, que você já está resguardado pela palavra. Aliás, muitos dos profetas eram tidos como videntes, ou seja, aqueles que tinham a dimensão do futuro, ou a visão prévia do futuro por causa disso. Porque a palavra de Deus era ministrada a eles antecipadamente. Você vai ver que Hanani, por exemplo, ele era tido como vidente. Natan era tido como vidente. O termo vidente era justamente porque o profeta tinha esta visão de poder dar uma projeção para o povo de seu futuro. Então, meu querido, me faz pensar que quando somos ministrados por Deus, até isso na nossa vida se torna mais fácil. Teremos uma ideia do que Deus quer fazer conosco no futuro. Então obedeça. Pare de questionar a Deus. Pare de questionar a vontade de Deus e obedeça. Porque senão você vai estar gerando o pecado de feitiçaria, o pecado de iniquidade na sua vida. Então, meu querido, eu quero ministrar isso profundamente ao meu e ao seu coração. Porque eu sei que às vezes é difícil obedecer. Eu sei que às vezes ouvir o não de Deus, quando nós queríamos ouvir o sim, é difícil. Quando Deus manda ficar parado aonde nós temos que andar e queremos andar,
É difícil. Ou quando nós queremos andar e queremos parar e Deus fala para nós continuarmos a andar. É difícil. Obedecer não é uma atividade muito fácil, mas é uma atividade muito possível. Basta você obedecer. Feche os seus olhos, meu querido, e eu quero ministrar ao seu coração nesse dia. Pai amado, Pai querido, muito obrigado. Nos ajuda, ó Pai, a ser mais obediente à sua voz. Nos ajuda, Deus, a ser mais obediente à sua vontade. Nos ajuda, ó Pai, a ser ministrado todos os dias, todos os domingos, todas as manhãs, na leitura da palavra. E quando ouvirmos a sua voz, que possamos de verdade obedecer e não questionar. Que possamos, ó Pai, sermos um servo, Deus, obediente, um filho obediente, um filho que não questiona a vontade do Pai, um filho que está aqui para fazer a vontade do seu Pai. Assim como foi Jesus, que até mesmo no Getsêmani, ele não questiona o que está para acontecer, mas mesmo sentindo toda a aflição e toda a dor que ele estava sentindo, ele estava ali dizendo, contudo Jesus, contudo Deus, seja feita a sua vontade. Ele coloca diante de Deus tudo o que ele estava sentindo, mas a vontade de Deus permanecia na vida de Jesus. Ainda que ele sabia o que iria passar, mas ele falava, melhor é a vontade do meu Pai. Então, Deus, eu sei, ó Pai, que a tua vontade, ela deve estar nas nossas vidas todos os dias. Então eu sei, Deus, que a tua vontade, ela é importante para nós e nos ajuda a obedecer a sua vontade. É o que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Deixa eu dizer para você, você é uma bênção, meu querido. Você é uma bênção na minha vida. Você, de verdade, tem feito a diferença nesse ministério, tem feito a diferença nesse canal. E eu quero, de verdade, desejar a você um dia, uma semana de bênção. Mas quando eu falo aqui que eu mando um beijão no seu coração, é verdade. Porque você faz toda a diferença no meu canal, na minha vida, no meu ministério. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida todos os dias. Que Deus continue te abençoando. Um beijão do seu pastor e até o próximo vídeo.